Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Algo estranho aconteceu dentro do Vaticano nos últimos 38 dias. Informações desencontradas, um silêncio que causava ainda mais dúvidas, e uma convocação inesperada que mobilizou católicos do mundo inteiro. Mas o que realmente estava acontecendo? Enquanto alguns falavam em um cenário preocupante, outros afirmavam algo ainda mais chocante. E no meio de toda essa tensão, uma resposta surgiu, uma resposta que ninguém esperava. Fique comigo até o final, porque o que aconteceu nesse período pode mudar a forma como você enxerga a igreja e o poder da oração. A confusão começou assim que o estado de saúde do Papa Francisco se agravou. O Vaticano manteve um silêncio estratégico, liberando apenas pequenas atualizações médicas. Mas, como já era de se esperar, esse vácuo de informações abriu espaço para algo perigoso: a especulação desenfreada da mídia. Jornais, sites e perfis em redes sociais começaram a disparar manchetes alarmantes. Papa Francisco já faleceu. Vaticano esconde a verdade. O Papa está em coma irreversível. Fontes próximas confirmam. É o fim. Mas que fontes? De onde vinham essas informações? O mais impressionante é que ninguém questionava isso. As pessoas simplesmente compartilhavam, comentavam e espalhavam um verdadeiro caos. E o pior, esses boatos não vinham apenas de meios seculares, mas também de grupos supostamente católicos, que se diziam preocupados com a igreja. O que vimos foi um festival de desinformação e, sinceramente, um espetáculo vergonhoso dentro da própria fé. Agora pare e pense. Que tipo de católico deseja a morte do Papa? Sim, porque não foram poucos os que aproveitaram a situação para espalhar mensagens de ódio. Em vez de rezarem por ele, pediam sua morte. É impressionante como a polarização chegou a um nível absurdo dentro da igreja. Podemos até discordar de algumas decisões do Papa, mas desejar sua morte? Isso não é espírito cristão. Mas no meio desse caos, o Vaticano reagiu e reagiu do jeito certo. Diante da gravidade da situação, uma convocação mundial foi feita. Rezem o rosário pelo Papa Francisco. Uma decisão que foi ao mesmo tempo um ato de fé e um recado claro de que a resposta a tudo isso deveria ser a oração. E o que aconteceu depois foi emocionante. A cada dia, mais e mais fiéis se reuniram na Praça de São Pedro, em silêncio, segurando terços, com velas acesas, enfrentando frio, cansaço e incertezas. Era a igreja se unindo para clamar a Deus. Enquanto o mundo espalhava fake news, os verdadeiros católicos estavam ali, confiando no poder da oração. Então algo inesperado aconteceu. Diante da tempestade de desinformação e do agravamento do estado de saúde do Papa Francisco, o Vaticano percebeu que precisava agir. Mas como? Emitir comunicados desmentindo boatos já não era o suficiente. A cada notícia oficial divulgada, novas fake news surgiam. Jornalistas e até influenciadores digitais seguiam espalhando teorias sem nenhuma base, e a confusão só aumentava. Veja um trecho do redentorista da Basílica de Aparecida, indignado falando sobre o Papa. Gente, voltamos para o momento presente. O nosso querido Papa Francisco, em sua humanidade, vive o momento da enfermidade. Nós nos unimos em prece por ele. Mas sabemos também que existem alguns grupinhos que se dizem católicos, que rezam e comemoram a possível morte do Papa, porque se acham os melhores e os perfeitos. Existem alguns grupinhos na igreja que se sentem os católicos originais. Só eles se salvarão, só eles rezam do jeito certo, só eles pregam a palavra do jeito certo. Todo mundo está errado. Olha que ignorância, que falta de sabedoria.
Deus sopra o seu espírito aonde Ele quer. E neste conflito onde grupinhos dentro da igreja que se dizem católicos, porque são de títulos, porque não conheceram nada daquilo que Jesus ensinou, não aprenderam nada da verdade do amor. Grupos que na igreja se colocam para falar mal do Papa, mal dos bispos, mal dos padres, mal dos movimentos, mal de outros leigos, não entenderam nada daquilo que no Evangelho Jesus ensinou. E como é triste reconhecer que existem pessoas hoje que, em vez de fazer o bem para o próximo, vivem em cima de discursos de condenação. Tem pessoas desses grupos que vão na missa e filmam só para ver se o padre fala algo que não é tão ortodoxo. E se o padre diz algo que parece não ser tão correto na lógica e na concepção deles, eles postam nas redes sociais e fazem aquela bagunça. Todo mundo condena, todo mundo julga, mas não foi assim que Jesus viveu. Não foi isso que Jesus nos ensinou a fazer. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Foi então que veio uma decisão que para mim não foi apenas sábia, mas absolutamente necessária. Convocar os fiéis do mundo inteiro para rezarem o rosário diariamente na Praça de São Pedro. E veja bem, isso não foi apenas uma medida simbólica. O Vaticano poderia ter feito uma coletiva de imprensa, um pronunciamento oficial mais rígido, ou até mesmo ignorado os boatos. Mas ao chamar os católicos para a oração, a Igreja respondeu do jeito certo, com fé. E aqui está o ponto mais impressionante. A adesão foi gigantesca. No início, apenas alguns grupos de fiéis se reuniram, segurando seus terços, rezando de forma silenciosa, mas dia após dia a multidão crescia. Católicos de várias partes do mundo começaram a se mobilizar, criando verdadeiras correntes de oração pelo Papa Francisco. Isso mostra algo muito forte. Apesar de todas as divisões, críticas e ataques que vemos dentro da própria Igreja, quando chega um momento crucial, o povo de Deus se une. E essa mobilização teve um impacto imenso. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. Os jornais começaram a cobrir a movimentação na Praça de São Pedro. As redes sociais foram inundadas com vídeos e imagens de fiéis rezando, e até quem não se considerava religioso passou a prestar atenção. Foi um momento que lembrou algo que muitas vezes esquecemos. A oração não é apenas um ato de devoção pessoal, mas um testemunho público de fé. E foi exatamente nesse cenário que a notícia mais esperada chegou. Após dias de tensão, especulações e orações incessantes, a notícia que todos esperavam finalmente chegou. Os médicos do Vaticano anunciaram: o Papa Francisco estava apresentando sinais significativos de melhora. Foi um alívio para muitos, mas também um momento de reflexão. Afinal, teria sido apenas uma coincidência? Ou Deus realmente ouviu o clamor de milhões de fiéis ao redor do mundo? Na minha opinião, não há como ignorar a força da oração nesse episódio. Durante 38 dias vimos uma batalha entre o caos de desinformação e a fé do povo de Deus. E o que venceu no final? A oração, a união, a perseverança na fé. E então, o momento mais simbólico de todos. No dia 23, o próprio Papa apareceu na janela do hospital. Ali estava ele visivelmente mais fraco, mas com um sorriso no rosto. Em um gesto simples, acenou para os fiéis que rezavam por ele. E mais do que palavras, esse momento transmitia algo muito maior: gratidão. Muitos podem tentar explicar isso apenas pelo lado médico, mas para quem tem fé, esse episódio deixa uma mensagem clara: Deus escuta as orações do seu povo. A grande pergunta que fica é: quantos outros milagres poderiam acontecer se os católicos rezassem com essa mesma intensidade todos os dias? Se um simples pedido do Vaticano foi capaz de unir multidões para interceder pelo Papa, imagine o que aconteceria se houvesse essa mobilização pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores ou pelo fim das perseguições aos cristãos. Essa história não é apenas sobre recuperação do Papa Francisco, é um lembrete poderoso de que quando a Igreja se une em oração, coisas extraordinárias acontecem.
Essa história nos ensina algo muito importante: a oração tem poder. Durante 38 dias, o mundo acompanhou com preocupação a saúde do Papa e a resposta do Vaticano foi clara: rezem. E o que aconteceu? Milhares de fiéis atenderam ao chamado e a recuperação do Papa surpreendeu a todos. A verdade é que vivemos um tempo em que a fé tem sido constantemente desafiada. Muitos católicos preferiram espalhar boatos, criar divisões e até desejar a morte do Papa, em vez de fazer o que Cristo nos ensinou: orar uns pelos outros. Isso precisa nos fazer refletir. Será que temos rezado o suficiente pela Igreja, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos irmãos na fé? Este episódio provou que quando a Igreja se une, algo sobrenatural acontece. Mas não podemos esperar por momentos de crise para buscar a Deus com fervor. Então eu te faço um convite: vamos manter essa chama de oração acesa. O Papa se recuperou, mas a Igreja ainda enfrenta muitos desafios. Se você acredita no poder da oração, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários: eu rezo pela Igreja. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho, porque aqui nós seguimos trazendo verdades que muitos não querem que você saiba. Deixe seu like, deixe aqui nos comentários também de onde está nos assistindo. Gostamos muito de saber onde o conteúdo está chegando. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.